Olá pessoal, agora que a gente já viu as equações fundamentais da termodinâmica mostradas aqui, olha, vamos ver as relações de Maxwell, ok? Bom, essas equações diferenciais aqui, por serem exatas, elas vão ter derivadas cruzadas iguais, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer um exemplo aqui, vamos considerar que essa primeira aqui, ó. Eu vou fazer aqui a derivada. Olha, em relação fazer aqui em relação a V, tá bom? Derivada em relação a V. Se eu faço uma derivada parcial em relação a V, eu tenho que manter constante aqui a entropia, tá certo? Quando eu faço a derivada em relação a V, eu mantenho constante a entropia. Quando eu faço uma derivada em relação à entropia, eu mantenho constante aqui a outra variável fundamental, que é o volume, tá certo? Então, mas a derivada parcial de quem? A derivada parcial em relação a V dá a derivada em relação a S. De U aqui, olha. Certo? Quando eu faço a derivada de U em relação a S, eu mantenho constante aqui a outra variável natural aqui, que é o V. Ok? Bom, eu fiz uma derivada em relação a V, então eu devo manter constante aqui a entropia. Tá certo? O que é derivadas cruzadas iguais? Basta que eu igualar essa derivada aqui, essa derivada dupla aqui, né? Trocando aqui as variáveis em que se está fazendo a derivada, tá bom? Olha, então a derivada aqui era em relação a V. Vamos trocar aqui, vamos colocar aqui S. Tá? Aqui eu fazia a derivada em relação a U. Aqui era S, eu vou colocar aqui V. Tá? Então aqui fica S, eu vou trocar. E aqui fica V. Então aqui ó, eu tenho a igualdade das derivadas cruzadas para a primeira equação fundamental da termodinâmica. É claro que vai existir outras derivadas cruzadas aqui para cada uma aqui dessas equações fundamentais, tá certo? Bom, elas vão ser diferentes, né, obviamente, né? Por exemplo, aqui é U, se eu estou fazendo em relação a essa equação fundamental, aqui vira H, tá? Então, eu vou fazer derivada aqui em relação a P, e no lugar do P, e no lugar do V, eu vou colocar aqui S, tá? Eu vou trocar aqui as variáveis naturais e vou chegar em derivadas cruzadas diferentes, uma aí para cada equação fundamental. Eu já fiz elas aqui, ó. Vou levar lá para perto, lá para cima. Então aí eu tenho as quatro derivadas cruzadas para cada equação fundamental. Vamos olhar de perto aqui essa primeira equação fundamental, essa primeira igualdade de derivadas cruzadas. Ó. Eu posso escrever essa diferencial aqui, du igual a tds menos pdv, da seguinte forma, olha. Du é igual a derivada parcial de u em relação a s, a v constante, ds, mais derivada parcial de u em relação a v, a s constante, dv. Tá? Então, comparando essa forma geral aqui de escrever a equação diferencial com essa forma que está aqui, que simbolizam a mesma coisa, eu encontro que del U, del S é igual a T. E del U, del V é igual a menos P. Tá bom? Bom, observe que essas derivadas parciais aqui, elas aparecem aqui, ó, aqui dentro aqui desses colchetes. Então, vamos substituir. Vamos pegar aqui essa expressão aqui. Vamos escrever assim, ó. Estou escrevendo aqui derivada parcial em relação a V. Quem que é del U, del S, a V? É a V constante. Del U, del S, a V constante é T. Tá? Posso fechar aqui, ó.
Agora eu estou usando parênteses aqui no lugar do colchetes. Então fica aqui S. Tem a igualdade aqui. Estou usando parênteses no lugar do colchetes aqui novamente. Estou fazendo essa derivada aqui, ó, em relação a S. Quem que é ΔU, ΔV, a entropia constante? ΔU, ΔV, a entropia constante é menos P. Então, eu posso colocar o P aqui. Vou apagar aqui essa sinal de igual aqui. E vou colocar o menos aqui do lado de fora da derivada, tá bom? Então, aqui fica a P constante. Então, essa aqui é uma relação de Maxwell, certo? Bom, eu posso fazer isso para cada uma aqui dessas igualdades de derivadas cruzadas. Bom, eu vou fazer por um caminho mais direto, aqui apenas observando essa forma geral aqui, ó, eu vou deixar de escrever elas para todas as equações fundamentais aqui. Vamos tentar fazer mais direto, tá bom? Então, vamos escrever aqui, olha. Uma derivada parcial em relação a P. Vou trocar aqui por parênteses já. O que é ΔH, essa P constante? É só eu olhar aqui, ó, onde aparece o dp. Tá vendo? Apareceu o dp aqui, então aqui é essa derivada parcial aqui. Na verdade, não. Olhei errado. Quando eu faço a derivada parcial em relação à entropia, eu olho onde está aqui a diferencial da entropia. Então, aqui vai ser o T. Essa derivada parcial é igual ao T. Tá certo? Vou colocar aqui T. Tá? A entropia constante é igual a derivada parcial em relação ao S. Agora, ΔH, ΔP. Tá? É uma derivada parcial em relação ao P. Então, eu olho aqui onde aparece o dp, então é o V. Aqui em relação a S, que é a P constante, tá bom? Então, essa aqui é mais uma equação de Maxwell, tá certo? ΔT, ΔP a S constante é igual a ΔV em relação a S e a P constante, tá? Vamos olhar aqui essa segunda derivada cruzada aqui. Bom, agora está um pouco mais distante. Mas vamos começar aqui fazendo o seguinte, olha. A derivada em relação a V. Vou trocar aqui o colchetes por parênteses, tá? Vai ser a T constante no final. Quem que é a derivada da energia de Helmholtz em relação à temperatura? Então, é só eu olhar na equação fundamental onde aparece a temperatura, ou na verdade, a diferencial da temperatura. Então, aquela derivada parcial lá vai ser menos S. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui o menos aqui do lado de fora, ó, menos S. É igual, olha. Na verdade, vamos colocar aqui a T constante, né? Abro parênteses aqui. Derivada em relação a T. Aqui eu tenho uma derivada da energia de Helmholtz em relação a V. Vamos olhar lá onde aparece o dV. Tá vendo? É o menos P. Tá? Então, posso colocar o menos aqui fora. Então, eu tenho uma outra equação de Maxwell. Vou tentar apagar isso aqui. Tá, porque eu tinha um menos aqui, eu posso cortar esses menos, tá bom? Então, essa aqui é mais uma equação de Maxwell. Na verdade, relação de Maxwell, né? São 4 relações, a gente já tem 3. Vamos agora para a última. Estou utilizando as mesmas cores aqui para ficar mais fácil de relacionar, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, a derivada em relação a T, trocando aqui o colchetes por parênteses,
Quem que é a derivada da energia de Gibbs em relação a P, a temperatura constante? É uma derivada em relação a P, então eu vou olhar lá onde aparece o dP na expressão da equação fundamental. Aqui aparece o dP, então aquela derivada parcial lá é o V. Então eu coloco aqui o V, a P constante. Eu repito aqui, ó, derivada de uma determinada quantidade em relação a P. Tá? Quem que é essa derivada parcial de G em relação a T? Eu olho na expressão onde aparece o dt. Então, apareceu o dt aqui. Então, aquela quantidade, aquela derivada parcial é o menos S. Então, vai ficar aqui S. O menos eu coloquei para fora aqui da derivada, tá bom? Aqui é T constante. E, finalmente, eu tenho a última relação de Maxwell. Deixa eu pensar aqui. Essas duas relações de Maxwell aqui, ó, essa aqui e essa aqui, a gente já obteve ela por um caminho diferente nos vídeos anteriores, tá bom? Dessas 4 relações de Maxwell, eu diria que essas duas aqui são mais importantes, ó, porque ela relaciona a variação de entropia com propriedades do sistema mais facilmente mensuráveis. Vejam só, se eu quero encontrar a dependência da entropia com volume T constante, ao invés de eu olhar para essa derivada parcial, eu olho para essa aqui, ó, a derivada da pressão em relação à temperatura V constante, que são quantidades mais facilmente mensuráveis do sistema, tá bom? E como que fica a dependência da entropia com relação à pressão a T constante? Ao invés de eu olhar para essa quantidade, eu olho para essa, que são iguais, né? A derivada do volume em relação à temperatura, a P constante, tá bom? Eu encontrando essa derivada aqui, que é uma derivada mais facilmente, eu posso medir de maneira mais facilmente, porque relaciona volume, temperatura e pressão, que são variáveis que eu controlo mais facilmente no laboratório. Fica mais fácil de eu encontrar aqui essa derivada, né? Fica mais fácil do que eu analisar essa derivada aqui propriamente dita, né? Vamos olhar aqui para essa derivada que relaciona quantidades mais facilmente mensuráveis, tá bom? Bom, gente, nesse vídeo eu tinha o objetivo de mostrar aí as 4 relações de Maxwell, tá? Então, eu alcancei esse objetivo aí, e se gostaram, deixa um like, tá? Fique à vontade para colocar os comentários, se inscreva no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Até mais.